A Revolução Francesa foi um dos processos políticos mais notáveis do final do século XVIII, tanto que é muito comum nos livros de história a gente ver que a Revolução Francesa inaugura o que a gente entende como a Idade Contemporânea. E por que isso acontece? Porque a Revolução Francesa ela trouxe determinados ideais no seu processo político que são marcas do mundo contemporâneo. Por exemplo, o liberalismo, o nacionalismo, a igualdade civil, a dinâmica de valorizar uma nova sociedade sem aqueles privilégios da aristocracia, uma dinâmica de crítica ao absolutismo, consagra politicamente a burguesia, portanto, uma gama de determinados interesses, uma gama de determinadas ideologias, determinadas propostas que alteram bastante a faceta do fazer política, do pensar sociedade que existia até então. Só que a Revolução Francesa, embora tenha sido um processo liderado pela burguesia, não foi um processo ausente de conflitos internos. Havia, dentre a burguesia francesa, dois grandes grupos que disputavam o poder político ao longo da Revolução. Por um lado, os girondinos, representantes da alta burguesia, defensores da igualdade civil, principalmente, a igualdade perante a lei, e pelo outro, os jacobinos, representantes da pequena burguesia e defensores da igualdade social, ou seja, defensores de uma igualdade no aspecto mais socioeconômico nesse momento. É importante frisar que o conceito de igualdade social ele se transforma ao longo da história. Hoje em dia, quando a gente fala em igualdade social, a gente não quer falar a mesma coisa que os jacobinos falavam no século XVIII, com certeza, mas no século XVIII, igualdade social significava uma luta, um foco maior, uma ênfase maior na dinâmica da igualdade no âmbito econômico, principalmente de possibilidades econômicas, vamos colocar assim. E isso vai, de certa forma, marcar a história da Revolução Francesa, as disputas entre esses dois grupos, a ponto de na Assembleia Nacional na Revolução Francesa, na primeira fase da Revolução, jacobinos que sentavam à esquerda, girondinos que sentavam à direita, moldarem o vocabulário político ocidental até hoje. Quando a gente fala em direita e esquerda, a gente está querendo falar, por um lado, de uma ênfase maior na igualdade social, à esquerda, e uma ênfase maior nos direitos civis, à direita. Então, são dois elementos que fazem parte do nosso imaginário até os dias atuais. A fase jacobina da Revolução Francesa, a segunda fase, a fase da Convenção Nacional, então, ela vai ter essa marca. Isso vai estar claro no discurso de lideranças expressivas, como é o caso do discurso da nossa questão que a gente vai analisar aqui. Vamos dar uma olhada nela. Em nosso país, queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. O discurso de Robespierre, 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho tem escrita parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Dá uma olhada aí. A letra A, alta burguesia que desejava participar do poder legislativo como força dominante. A alta burguesia ela era girondina, o Robespierre era um representante jacobino, então o discurso dele não era direcionado aos girondinos, claro. B, o clero francês que desejava a justiça social e era ligado à alta burguesia. Mais uma vez, o clero, na verdade, não era nem exatamente ligado à alta burguesia, e o clero era visto como um grupo que representava a velha ordem, a ordem do absolutismo da sociedade aristocrática. Então, a letra B também está incorreta. C, militares oriundos da pequena e média burguesia que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente. Também não é o caso, o Robespierre não centrava o seu apoio popular nos militares. Então a letra B, a letra C é errada. D, a nobreza esclarecida que, em função do seu contato com intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês. Mal existia nobreza na França nessa época. Grande parte dos nobres que existiam, dos cerca de 400 mil nobres que estavam na França na época da Revolução, fugiram do território francês. E Robespierre não dialogava necessariamente com a nobreza, mesmo a mais esclarecida. A nobreza era uma classe meio que inimiga, ou vista como inimiga pelos jacobinos. Então, nosso gabarito vai ser a letra E. Representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares que desejavam justiça social e direitos políticos. Tudo bem?
caso, a burguesia jacobina, dialogando principalmente com essas pequenas e médias camadas sociais, os sans-culottes, os trabalhadores urbanos de Paris. Portanto, letra E.